E essa semana aqui no apartamento 102 vamos entrar na fase final de acabamentos, vamos terminar os últimos detalhezinhos que a gente precisa para entrar com a parte de marcenaria planejada, né? E todos esses detalhes finais também, que tá ficando, gente, sensacional. A gente vai colocar as luminárias aqui agora na sala, vamos fazer esses últimos detalhezinhos de instalação de metais dos banheiros e também finalizar o restante da pintura, né? Que faltava fazer alguns detalhezinhos. Vou mostrar para vocês tudo isso, para vocês acompanharem como está a fase final dessa obra. Então vamos lá que eu quero mostrar tudo para vocês. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boss Bento. Aqui a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal. Se você não viu os episódios anteriores, vou deixar aqui na descrição. E você agora acompanha com a gente a reta final desse apartamento que está ficando sensacional. Aqui nos nossos banheiros, o que aconteceu? A gente estava fazendo a instalação das luminárias e também dos metais. E a gente viu que o chuveiro, quando a gente fez a instalação dele, o chuveiro estava batendo mais ou menos aqui, ó. A nossa luminária estava começando aqui. Só que o chuveiro ele estava vindo até aqui. Então o que aconteceu? O chuveiro escondeu a iluminação que a gente tinha colocado. E aí a gente também percebeu que esse ponto aqui dele estava mais alto, esse ponto dele estava bem aqui, ó. E isso estava ocasionando o chuveiro bater no teto. E aí estava muito ruim até de instalar, ia ficar ruim de fazer a manutenção. Então a gente preferiu fazer o quê? Já tiramos essa peça, abaixamos esse ponto do chuveiro e colocamos a peça nova. E também já fizemos a modificação da luminária. A gente cortou um pouco mais para lá e fechou esse buraco que agora só falta tampá-lo. Então a gente já fez todas essas modificações aqui. E o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos esperar, né, para fazer a pintura do teto, porque se a gente colocar o chuveiro antes, vai atrapalhar a gente fazer esse acabamento. Então a gente preferiu esperar, deixar o chuveiro desinstalado, para primeiro fazer essa pintura e depois a gente vai colocar ele, que é muito fácil, né? A gente já colocou até aqui os acabamentos, o suporte do chuveirinho, é só a gente realmente fazer a instalação dele e fazer todas as ligações. Os acabamentos de registro também estamos com um pouquinho de dificuldade, porque ele é de uma marca não muito conhecida, né? Então a gente está com um pouco de dificuldade para encontrar, mas vamos encontrá-lo também. E aí já começamos a instalar todos os outros suportes, né? Olha só, temos aqui nossa ducha higiênica já instalada, o suporte, todo aqui o registro já colocadinho. Aqui nós deixamos a pia ainda sem torneira por conta do vinil, né? A gente vai colocar o vinil aqui, como vocês sabem. E o chuveiro está ali, ó, só aguardando para a gente fazer a instalação dele depois da pintura. Também temos aqui a marcação já dos nossos toalheiros, ó. Então teremos aqui um toalheiro para toalha grande, teremos aqui um ganchinho para colocar a toalha de rosto. Então já tudo marcadinho para a gente já fazer toda essa parte de instalação dos acessórios. Aqui no outro banheiro, como ele é um pouco maior, já não aconteceu aquele probleminha, né? Ó, a gente colocou o chuveiro, ele tem um afastamento legal do teto e a gente conseguiu fazer a instalação dele. Então ele já está no local, colocamos aqui a mangueirinha dele e ele ficou numa posição ótima, ó. Temos aqui a iluminação bem no centro do banheiro mesmo. Ali a gente vai colocar só aquele macarrãozinho, né? Aquele organizador de cabos que a gente usa para esconder, para não ficar tudo branquinho. Aqui a gente também já colocou o nosso suporte da ducha higiênica, o vaso também já está totalmente funcional. E só estamos deixando essa torneira aqui, né? Porque às vezes precisa lavar a mão, esse banheiro está sendo utilizado. Então estamos deixando aqui, mas assim que o novo vinil vier, a gente vai tirar essa torneira e vamos colocar já a torneira nova no lugar. E chegamos mais um dia aqui na nossa obra. E, gente, sério, a gente está colocando a iluminação aqui do teto, olha isso aqui. Tá ficando sensacional. Vou virar a câmera aqui para vocês verem como que a gente está fazendo essa iluminação e como é que tá ficando esse estilo, né? Para vocês entenderem como é que é a essência desse projeto. Olha só, quando a gente entra aqui, ó, vocês podem ver agora que a gente tem aqui todas essas luminárias já instaladas, elas são esportes de sobrepor, porque aqui não tem forro de gesso, né? E para fazer a ligação entre elas, a gente está usando um cabo PP externo, ó. No projeto a gente já contabilizou, né? Que teríamos esses cabos aparentes, que ele vai estar fazendo esse efeito de teia, que é a ligação entre as luminárias, justamente para causar esse estilo industrial, que é o que vai combinar com esse projeto, né? Então a gente colocou todos esses cabos, ó, interligando as luminárias para causar esse efeito realmente de cabos aparentes. Então ficou um estilo muito interessante. A gente está terminando de colocar as duas últimas que tem ali fora, ó, mas todas elas já estão aqui, todas posicionadas. Está ficando muito legal isso aqui, muito bacana mesmo. Nossa pintura também já está praticamente finalizada, aqui dentro já está pronto. Essa parede azul aqui a gente já também finalizou ela. Aqui o cimento queimado a gente já deu as duas demãos de cimento queimado que a gente faz. Só falta fazer agora o lixamento. Então a gente começa a fazer o lixamento de toda essa parede e ela começa a aparecer mais as manchas. Então essa é a próxima fase aqui para a gente conseguir finalizar essa parte do cimento queimado. E depois só falta a gente finalizar a pintura aqui da área externa. Ó. Aqui a gente já deu uma demão do branco em tudo, você pode ver que já está tudo novinho. Fizemos a aplicação da textura lá na nossa jardineira e agora é só a gente finalizar
a pintura dessa parede aqui, ó, que é a parede de fora, né? Isso aqui vocês podem ver que é a fachada do prédio, que ela tá bem sujinha, né? E aqui a gente já tinha uma andamão aplicada, já estava mais novo, mas falta só a gente fazer esse pedacinho, terminar de fazer esses detalhes aqui. E essa semana já entra também as nossas portas de vidro, né? Pode ver que a gente já tem os rodapés ali todos separados, posicionados. Vamos colocar a nossa porta de vidro aqui, a janela de vidro também aqui da área de serviço. E dessa forma a gente já consegue ir finalizando toda essa nossa obra. E aqui também outra luminária que a gente já colocou foi a da cozinha, ó. Esse aqui é o painel retangular de 1,20 que a gente usou. Vocês podem ver que ele é um painel que ele não deixa a luz ofuscar, né, na cara. A luz ela não fica ofuscando. Então ele é um painel bem interessante, ele tem uma claridade muito boa, né? A capacidade luminosa dele é bem interessante aqui. Como já tá de dia, não tá aparecendo tanto, mas ele realmente é um painel muito bom, consegue clarear bastante essa região. E aí ele não deixa essa luz ofuscar também quem está utilizando. Isso é muito interessante dele. Aqui nesses buraquinhos, vocês estão vendo que são as caixas existentes, né, que a gente tinha no teto. A gente vai usar tampas cegas porque a gente tem cabos passando dentro delas. Então a gente não pode tampar de fato, a gente vai colocar uma tampa cega para esconder. E ela vai ficar aí para quando a gente precisar ter um acesso, é só tirar essa tampa e tá de todos os cabos aí, bem fácil de você acessar. E aqui tá os pontos que a gente deixou para nossa marcenaria, né, que vai vir uma estrutura metálica com marcenaria que vai ficar aqui em cima dessa bancada. E ali o ponto do nosso pendente, que falta chegar também. A gente já fez o pedido dele. E aí depois que esse pendente chegar, é só a gente colocar ele aqui no lugar também. E aí toda essa iluminação já vai estar finalizada. Tem várias coisas também que a gente aprende só na prática, né? A gente vê, a gente coloca no projeto, faz cálculos, mas realmente na prática a gente tem algumas mudanças que podem ocorrer. Eu tô aqui no quarto agora do bebê que a gente tem, que é o quarto que a gente tem a única iluminação, essa sanca aqui, né? Que é essa iluminação indireta. Eu vou fechar agora aqui a janela para vocês perceberem como está ficando esse quarto aqui todo fechado, né? E para a gente ligar a luz, ó. No caso eu fechei aqui, vou fechar a porta dele também, então vai ficar bem escuro. Só tem aqui a venezianazinha, que entra um pouco de iluminação ainda, mas vou ligar a iluminação para vocês verem, ó. A iluminação aqui agora ligada, ó, vocês podem ver que o quarto, pelo menos aqui na nossa sensação, no vídeo pode não parecer, mas aqui ele ficou um quarto com iluminação muito amena. Só que vai faltar um pouquinho de iluminação caso você queira fazer uma limpeza, queira olhar alguma coisa dentro de um guarda-roupa. E isso a gente realmente às vezes só consegue enxergar aqui na hora da obra. Mesmo ele estando aqui em potência máxima, né, é uma iluminação dimerizável. Temos aqui bastante LED ligado, só que para um uso, às vezes, que você precisa de um pouco mais de iluminação para ter mais atenção, fica um pouco ruim. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar aqui um painel central, né? Aqui nós temos só esse LED que está correndo todo o ambiente. Aqui no meio do teto a gente vai colocar um plafond, que é um plafond 30 por 30, que também vai ajudar nessa iluminação caso você precise de um pouco mais de claridade. Mas essa iluminação é uma iluminação muito boa, né? Ainda mais para um quarto de bebê, que não precisa ter aquela luz forte na cara e tudo mais. Mas a gente vai colocar esse ponto central para um dia que for fazer faxina, que precisar procurar alguma coisa, você tem uma iluminação um pouco mais potente para conseguir ajudar a iluminação de todo esse ambiente. No quarto da suíte também aconteceu a mesma coisa, a gente tem essa iluminação geral e a gente percebeu que ela acabou ficando um pouquinho mais fraca. Então a gente vai colocar também esse plafond central para auxiliar no dia que a gente precisar de um pouco mais de iluminação. Olha só, aqui no quarto do bebê, né, vocês lembram que era somente essa sanca que a gente tinha de iluminação, ó, e ela fica dessa forma, com a iluminação um pouco mais fraca, e a gente acabou acrescentando esse plafond no meio, ó, que dá essa iluminação geral. A gente tem uma iluminação um pouco mais clara, para caso você queira fazer uma limpeza, né, tudo que você precisa realmente enxergar aqui nos quartos. Fizemos isso aqui no quarto do bebê e também na suíte, né, na suíte que também tínhamos somente essa sanca aqui de iluminação, colocamos também uma iluminação central para garantir que vamos ter uma iluminação eficiente aqui nesses cômodos, tranquilo? Da nossa parte de pintura, a gente finalizou aqui o nosso cimento queimado, né? Na semana passada a gente tinha só aplicado as demãos dele e faltava fazer o lixamento, porque quando a gente aplica, ele não fica manchado, você simplesmente enxerga a massa sendo passada, né? E depois que é feito o lixamento, aí sim a gente consegue enxergar todo o efeito. Ele fica com essas manchas mais escuras, né? E assim a gente garante que vamos ter esse efeito de cimento queimado. Ele foi aplicado em toda a parede, até em cima, ó. A gente tem até inclusive aquele detalhe lá que é onde passa o cano de entrada de água dos banheiros. Então a gente tem aqui toda essa parede já finalizada. Ela não tem rodapé porque a gente vai ter um móvel aqui da sala, né? Então você pode ver que os rodapés eles morrem aqui só na pontinha. Então a gente deixou aqui sem, que é onde o móvel vai ser totalmente encaixado. E a gente não vai precisar de rodapé lá, que na verdade se tivesse ele ia acabar atrapalhando a nossa instalação.
Então aqui essa parte de pintura ficou finalizada, nossa parede azul também é toda finalizada, ali internamente não tínhamos mais nada para fazer. E aqui na parte externa também finalizamos, ó. A gente já tinha iniciado essa pintura de todas as paredes, né? E faltava essa parede aqui e também esse detalhe aqui de onde vai a nossa porta. Então já fizemos agora toda a finalização da pintura, agora só vamos voltar com ela caso seja necessário quando a gente for iniciar a instalação da marcenaria, né? A marcenaria às vezes encosta nas paredes, dá uma arranhada, encosta no teto, então vamos esperar agora essa marcenaria vir para a gente conseguir finalizar, ver se tem algum detalhezinho de pintura para ser feito ainda. E como sempre, obras têm algumas intercorrências, né? Tem algumas coisas que acontecem que não eram previstas. E na hora que a gente estava instalando as louças aqui os metais aqui da cozinha, né? No caso a nossa torneira do Acol Vitalis, que é aquela torneira com filtro, ela tem parte do filtro, né, que fica embaixo da pia, e a gente precisa fazer a fixação dele na parede. O que aconteceu? Na hora que a gente foi fazer a fixação desse filtro, a gente olhou nas fotos do diário de obra, né, para conferir onde passava a tubulação, mas mesmo assim aconteceu aquele velho probleminha da gente furar um cano com a furadeira. Pois é, a gente foi fazer a instalação dela, acertamos o cano, isso foi já no finalzinho do dia, né, na sexta-feira, então a gente já parou com essa instalação e a gente vai ter que fazer agora o reparo desse cano para continuar a instalação dela. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, aqui é a nossa bancada da cozinha, né? Inclusive já tiramos as proteções dela, a nossa calha úmida e a nossa pia. A torneira da Acol Vitalis é essa daqui, ó, que é essa torneirinha muito bonita. Ela tem aqui o acionamento, né? Essa ela não tem água quente, então no caso nós temos esse acionamento aqui e aqui o acionamento do filtro. E na instalação dela, a gente tem esse filtro aqui, ó. Esse filtro aqui ele fica embaixo, né? Que é justamente o filtro para purificar a água que você for tomar, que ela tem esse bico auxiliar aqui justamente do filtro. E aqui no caso o que aconteceu? Nós íamos fixar esse filtro bem aqui. Nós temos aqui todas as instalações, né? Aqui é a saída de água. E na hora de fazer esse furo aqui, o cano passa bem nesse alinhamento. Quando a gente fez o furo, acertou o cano. Como a gente já viu que tinha vazado, né? Já paramos o serviço e agora a gente vai retirar essa peça, fazer o reparo desse cano e depois repor ele para a gente continuar a fazer essa instalação. Então vamos fazer esse reparo aqui para a gente dar continuidade nisso. Mas somente isso, só falta essa peça para ser instalada, né? A gente vai fazer a ligação dela, já está aqui no local. Então vamos fazer a ligação hidráulica dela depois desse reparo e aí já vai estar tudo funcionando completamente. E é isso, galera. Semana que vem nós vamos entrar com a instalação das portas de madeira, né? Tanto a porta eclipse embutida lá no banheiro, quanto a porta celeiro aqui da sala. E também vamos colocar todas as portas de vidro, né? A porta externa, a janela da cozinha, tudo que envolve vidro também vamos colocar nessa próxima semana. Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você quer ter uma obra com toda essa organização, né? Com essa programação, para não ter dor de cabeça nenhuma, apesar de que toda obra tem algumas intercorrências, mas a gente está aqui para resolver. Se você quer ter uma obra assim, tá aqui o link na descrição, é só você entrar e preencher o seu formulário, que vai ser um prazer conversar com você e entender qual é a sua dor, qual é o seu problema com obra, né? Por que você não gosta de obra, por que você tem medo de fazer, que vai ser um prazer a gente conversar e com certeza nós vamos poder te ajudar, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal se você não fez isso, e eu espero vocês nesse próximo episódio. Um abraço e até a próxima!